Meus queridos irmãos, nosso abraço fraterno, nosso boa tarde. Queremos crer que já estamos acomodados para mais um momento reflexivo nesta tarde, em torno de 1 hora, quando a proposta será exatamente assimilarmos conceitos ético-morais que nos proporcionem a fazer nesta existência escolhas mais favoráveis. Cassiano Marcelos Ferreira, companheiro nosso aqui da nossa sociedade, trabalhador daqui, estudante desta casa, hoje vai nos conduzir na reflexão do Brasil e a sua missão social e espiritual. Encontramos aqui um pequeno texto do Espírito Viana de Carvalho, que trata de evolução e progresso. Algumas informações para que depois o Cassiano nos conduza, queremos fazer uma ponte com a sua proposição. Diz o benfeitor Viana de Carvalho, através do nosso querido Divaldo Franco, nesta obra sobre a proteção de Deus. A força do progresso por si mesma altera as condições mesológicas e psicológicas deficientes a fim de expressá-lo. Detido temporariamente, o seu curso é irreprimível e se impõe, mesmo quando se levantam obstáculos para impedi-lo. Resulta do idealismo dos espíritos formosos, que se interessam por revestir de beleza os caminhos que percorrem, minorando as dificuldades da marcha para aqueles que vêm atrás, propondo métodos e recursos que tornam a existência menos afanosa e conflitiva, enfrentando desafios que solucionam e acendendo luzes em todo o percurso, a fim de vencerem as sombras. Incompreendido pelos coetâneos, pelos contemporâneos, porque enxergam o futuro, que já vivem, suportam as pressões com coragem, perseveram nos projetos sem desânimo, consideram os fracassos como experiências necessárias que os aproximam do êxito, tornam vidas estrelares na escuridão. A certeza do triunfo é-lhes vitalidade, e por isso ultrapassam os limites e as injunções de cada época na qual renascem, antecipando o futuro, de onde darão continuidade ao que ficar interrompido pela doença ou pela morte física. Então nós vamos ver que coisa interessante, como tem relação com esses nobres espíritos trabalhando esta história do Brasil e a sua missão social e espiritual. Com muita honra nós vamos então receber o nosso Cassiano e vai nos conduzir a partir de agora. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente ao Vanim pela oportunidade de poder explanar a vocês. Eu peço desculpas já antecipadamente, porque é a minha primeira palestra, então eu sou muito ignorante ainda nessas coisas e vou precisar da ajuda de vocês. Acredito que o tema que nós trabalharemos hoje é bastante atual, foi bastante instigante para mim, pelo menos estudá-lo. É claro que para mim fica muito fácil ser instigante, afinal de contas, como eu disse, eu sou muito ignorante ainda, então me empolgo muito facilmente com isso tudo que eu estou aprendendo. Mas é curioso imaginar como é que o Brasil tem uma missão tão grande, espiritualmente falando, em relação ao mundo, com todas essas mazelas que nós temos ainda, todas essas dificuldades que nós temos no nosso país. Vamos iniciar então vendo o que os espíritos falam em relação a esse futuro do Brasil. O Emmanuel nos diz que se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida dos espíritos, representando a fonte de um pensamento novo. O Humberto de Campos, que escreveu a obra que nós nos baseamos, nos diz que nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem de fontes de produção originalmente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Ou seja, quando a gente ouve há tanto tempo que o Brasil é o futuro, o Brasil é o país do futuro, não é físico, não é econômico. Pode até vir a ser, tomara que venha a ser, mas é espiritual. O Espírito Ramatiz também nos passa que quase todos os mentores espirituais que falam à Terra
são unânimes em afirmar que o Brasil, sendo o país mais espírita do mundo, está fadado a desempenhar no futuro uma alta função moral e espiritual no seio da humanidade. Efetivamente, à medida que o povo brasileiro se espiritualizar, assimilando conscientemente o racionalismo do processo reencarnacionista, o Brasil fará jus a receber novos acréscimos do alto, que o habilitarão a ser não somente o celeiro material do mundo, mas também o farol moral e espiritual da humanidade. Ótimo, mas como é que isso vai se dar? Como é que isso vai acontecer? De onde é que nós tiramos essas informações? Diz que Jesus Cristo, numa das intervenções que ele fez ao nosso país, ao nosso mundo, na verdade, ele passa de tempos em tempos por aqui para ver como é que nós estamos indo, né? Se nós aprendemos as suas lições e como é que nós estamos nos dedicando a ela. Ficou bastante decepcionado. Ele passou por aqui e viu que nós estávamos fazendo tudo ao contrário. Ele nos passou uma mensagem de paz, de amor, e nós, na verdade, estávamos completamente virados. Bastante decepcionado, ele, junto com a sua horda, né, de ajudantes, ele chama um deles que é Relio e diz: meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho. Por toda parte é a luta fratricida com o povo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Realmente o negócio estava esquisito por aqui. Infelizmente não vejo nenhum caminho, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora a situação. Aos feudos de agora seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da felônia pelo predomínio do mais forte. Então, ele passando por aqui, ele já deslumbrou que depois que os senhores feudais da época já exploravam os vassalos, e que seguindo aquilo viriam os imperadores, os reis, que continuariam a explorar, né, o seu povo e a lutar pelo poder. O Relio era um cara muito otimista. Tentou ainda conversar com Jesus, né? Falou: não, veja bem, o pessoal está brigando, mas esse comércio faz com que o povo converse uns com os outros, o pessoal está se entendendo, mas Jesus estava irredutível. E aí ele pensou numa solução. Ele diz a Jesus Cristo: Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, podereis instalar o pensamento cristão, dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E aí Humberto de Campos diz que a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidão dos espaços, escaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. Chegando aqui na América, Jesus se emocionou. Falou: nossa, que país, que terra bonita, né? E realmente não era desbravada ainda. Ele poderia plantar aqui a semente desse novo porvir. E aí, cheio de esperança e emocionando-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo, ele chama novamente o Relio e pergunta a ele onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana. E Relio responde a ele que esse lugar de doces encantos, de onde se veem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Ou seja, eles chegaram lá na América do Norte e ele vai dizer para Jesus Cristo que fica mais para o sul o Brasil. Mas é óbvio que Jesus Cristo sabia onde era o Brasil. Ele ajudou a criar tudo isso aqui. Imagine se ele não sabia onde ficaria
geograficamente o nosso país. Só que a gente tem que entender que Jesus Cristo é um tipo diferente de administrador. Ele é um administrador mais moderno. Ele não é um chefe, ele é um líder. E um líder, hoje em dia a gente chama, tem um termo que é usado hoje em dia na administração, ele é um coach. Ele desenvolve os seus ajudantes. Ele não dá de mão beijada, ele quer que você desenvolva. Que é a base do Espiritismo. É nós mesmos nos desenvolvermos. E aí Jesus, com essa sua liderança, veio ao Brasil. E quando no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas das orbes felizes na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova que seriam mais tarde o Brasil, solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus, que para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sobre esse céu serão entoados os hossanas mais ternos, a misericórdia do Pai Celestial. E Jesus, como eu disse, é esse tipo de administrador. Ele não vai também pegar a responsabilidade para ele. Esse novo tipo de líder, ele divide essa responsabilidade. Ele vai jogar isso para os seus ajudantes, para os seus pares. E joga essa responsabilidade para o Relil. Tu, Relil, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humanidade, da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá. Ou seja, Jesus não faz as coisas em cima da hora. Já estava tudo programado. Ele já anteviu e já mandou Relil renascer no povo mais oprimido, mais pobre da Europa, que era o português. No meio da Inglaterra, Espanha, França, Holanda, todas essas potências. Não, a gente precisa do povo mais simples dessa terra. Já vai preparando a África, já vai reencarnando os espíritos bondosos lá na África, sabendo que esses povos viriam para cá, para formar o nosso povo brasileiro. Tudo programado. E o Relil reencarna em Portugal. Consoante a vontade piedosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. Daí a alguns anos, o seu mensageiro se estabelecia na terra em 1394. E foi o heróico infante de Sagres que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além dos mares. Então Relil vem à terra, como Dom Henrique de Sagres, que, diz a história, criou a escola de Sagres em Portugal. Essa escola, que na verdade não era exatamente uma escola, era mais um grupo de pensadores da época, de navegadores, que se reunia, faziam reuniões, trocavam experiências e que fizeram toda essa parte das navegações evoluir e permitiram que as grandes navegações acontecessem. Dali saíram Colombo, saiu Vasco da Gama, e dali saiu também Cabral. Diz Humberto de Campos sobre a viagem de Cabral: no dia 7 de março de 1500,
preparada a grande expedição de Cabral ao novo roteiro das Índias, as noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais. E, insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Os caminhos das Índias são abandonados. Avistam-se os píncaros elegantes da plaga do cruzeiro, e em breves horas, Cabral e sua gente se reconfortam na praia extensa e acolhedora. Os naturais os recebem como irmãos muito amados. São recebidos como irmãos muito amados. Vocês lembram como é que os índios americanos receberam o povo que tentou se instalar lá? Mesmo aqui, os espanhóis. Eu nunca tinha me atentado a essas coisas e como a história foi tranquila no nosso país. Todas as grandes mudanças que causaram guerras, transtornos, aqui passou como se realmente nós tivéssemos essa... Nós tivemos, né? Essa ajuda do outro lado, dos nossos irmãos. Henrique de Sagres, o Relil, o antigo mensageiro divino do Mestre, rejubila-se com as bênçãos recebidas dos céus. Mas de alma alarmada pelas emoções mais carinhosas e mais doces, confia ao Senhor as suas vacilações e os seus receios. Temo, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. Estava preocupado, né? Lógico. Como a gente comentou, Portugal era o país mais simples da Europa. Jesus, porém, confiante por sua vez na proteção do seu Pai, não hesita em dizer com a certeza e alegria que traz em si: Relil, afasta essas preocupações e receios inúteis. A mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Eu realmente nunca tinha pensado nisso. Porque foi assim que o minúsculo Portugal, através de 3 longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde conservar contra flamengos, ingleses, franceses e espanhóis a unidade territorial de uma pátria com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É muita terra. É muito grande. 8 mil quilômetros de costa marítima. Como é que vai cuidar de tudo isso? O país mais insignificante da Europa. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo. Eu não lembro, pelo menos, realmente. As possessões espanholas se fragmentaram, formando cerca de 20 repúblicas diversas. Está aí Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile. Só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América. É impressionante. O país mais jaguara da Europa. 8.000 quilômetros de costa. Franceses, ingleses, espanhóis, holandeses. Como é que a gente conseguiu manter isso aqui, gente? Ismael também ficou preocupado. Tudo bem? Opa, volta um pouco. Lembra que eu falei que vocês iam ter que me ajudar? Primeira parte, Brasil descoberto. Vamos à segunda etapa da construção do nosso país. Jesus chama um outro colaborador, que é Ismael. Agora sim, a parte slide certo. Chama Ismael e dividindo com ele também a responsabilidade, da mesma forma que ele fez com Relil. Ismael, manda ao meu coração que doravantes sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara.
como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia a desejar a construção da pátria do meu ensinamento. Ismael, com suas hostes do mundo invisível, consegue harmonizar lentamente os interesses espirituais do cruzeiro. Sob a sua inspiração, a igreja torna-se a protetora necessária da mentalidade infantil daquela época. Então, Ismael assume essa responsabilidade e, no começo, junto com a igreja, começa a já colocar na cabeça dos habitantes do Brasil e de quem para cá estava vindo as ideias para que a gente viesse a se tornar esse coração do Evangelho. Aí, entre eles, já está Manuel da Nóbrega, o padre que é Emmanuel, né? Vem a ser Emmanuel. O elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da Pátria Nova. Almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificam nas costas da África flagelada e oprimida. E juntas aos outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com seus sacrifícios e com seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Como Jesus já tinha falado lá atrás, que ele ia fazer reencarnar na África espíritos já avançados, já abnegados, que viriam para cá para ajudar na formação desse nosso povo. Ramatiz nos diz que do negro, nós, o povo brasileiro, herdou a resignação, a ingenuidade e a paciência. Do silvícola, do índio, o senso de independência, intrepidez e a boa-fé. Do português, a simplicidade comunicativa e promissora. Nele imprimiu-se um tipo humano de sangue quente e versátil. Esse caldeamento heterogêneo ou mistura que poderia sacrificar a qualidade dos seus caracteres originais, o que foi bom, terminou por avivar o psiquismo do brasileiro, despertando-lhe uma agudeza espiritual incomum e em condições de sintonizá-lo facilmente à vida do mundo oculto. Consolida-se então uma raça possuidora de diversos valores étnicos de natureza espiritual benfeitora, e que o espiritismo, cada vez mais radicado no Brasil, catalisa pouco a pouco para as grandes aspirações da fraternidade entre os povos da terra. Então a gente é essa mistura de todos esses povos, o simples lá da Europa, do Portugal, o africano, o índio. Isso que é bacana na gente, essa mistura. A gente não tem cara de nada, né? É curioso, uns anos atrás eu estava em viagem fora do país, e todo lugar que eu passava tinha aquele pessoal vendendo coisa para turista, né? E falava, brasileiro, brasileiro, brasileiro. E eu ficava imaginando como é que esse povo sabe que eu sou brasileiro. Não abri minha boca, né? Nem para ouvir que estava falando português. E aí eu falando com uma pessoa que mora no país, falei, como é que vocês sabem, né? Eu vejo o pessoal falando, brasileiro, brasileiro, como é que vocês sabem que a gente é brasileiro? É surpreendente, porque na verdade ele falou o seguinte para mim: se vê um alemão, você sabe que ele é alemão. Ele tem cara de alemão, é alto, polaco. Se vê um árabe, você sabe que ele é árabe, tem cara de árabe. Indiano, inglês. Agora você vê uma pessoa que você não tem a menor ideia que seja uma misturança desgraçada, aí ele é brasileiro. Você bate o olho e fala, que diacho que isso aí é brasileiro. A gente não tem cara de nada. A gente é essa mistura maravilhosa. E aí, Humberto de Campos passa na sua obra, por todos os capítulos, a história inteira do Brasil e como é que, de tempos em tempos, a gente é tocado pelo mundo espiritual e como é que o mundo espiritual mexeu os pauzinhos para a gente
vir a se tornar esse coração do Evangelho. Então ele passa lá pelos missionários, como eu já comentei, os escravos, a civilização brasileira, os negros do Brasil, daí já não são mais os escravos, a invasão holandesa. Ele fala sobre a invasão francesa também, mas aí não tem um capítulo específico sobre isso. A restauração de Portugal, as bandeiras, os bandeirantes, os movimentos nativistas, no tempo dos vice-reis, Pombal e os jesuítas, a Inconfidência Mineira. E aí, inclusive, nos conta que Tiradentes, tal que reencarna, inclusive é também curioso que ele foi o bode expiatório, né? Todo o resto dos inconfidentes acabaram sendo perdoados. E ele serve de bode expiatório, mas assim que ele desencarna, Ismael já chama ele para baixo da asa e fala: vamos lá ajudar o pessoal. A Revolução Francesa, que faz com que Dom João VI fuja para o Brasil. Os primórdios da emancipação no limiar da independência e a independência do Brasil em relação a Portugal. Tudo isso com praticamente nada de violência. Os escravos foram libertados. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. A guerra civil matou metade da população americana. Todo mundo se matando. Aqui a princesa Isabel fala: vamos libertar os escravos. Ah, vamos. Então tá, né? É sensacional. Eu nunca tinha me atentado a essas coisas. Então, definitivamente proclamada a independência do Brasil, Ismael está preocupado e vai pedir a ajuda de Jesus Cristo. Começa uma nova etapa, eu vou precisar de ajuda. Vamos dividir a responsabilidade, né? Aquele negócio que eu falei em relação ao administrador. E aí Jesus Cristo, recebendo as confidências de Ismael, que apelava para a sua misericórdia infinita, considerou o Senhor a necessidade de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplos e de virtudes, para modelo geral de todos. Chamando Longinos à sua presença, falou com bondade: Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para as soluções dos seus problemas de ordem geral. Dividindo a responsabilidade. Dividido mesmo, né? Que ele já joga para o Longinos o problema. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Senhor, respondeu Longinos, bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa das vossas verdades sublimes. Na face triste da terra, assim é com indizível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia. Seja qual for o gênero de serviços que me forem confiados, acolherei as vossas determinações com o sagrado ministério. Pois bem, redarguiu Jesus com grande piedade, essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamento. Serás imperador do Brasil. Então, às vezes, dá poder à pessoa que você descobre realmente do que ela é feita, né? Foi assim que Longinos preparou a sua volta à Terra, depois de outras existências tecidas de abnegações edificantes em favor da humanidade, e no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, nascia de Dona Leopoldina, a virtuosa esposa de Dom Pedro, aquele que seria no Brasil o grande imperador e que, na expressão dos seus próprios adversários, seria o maior de todos os republicanos da pátria. Então Longinos aceita essa incumbência
que se ele fosse bem sucedido, até acredito que ele foi, vem à Terra para a sua última existência aqui. Eu imagino a quantidade de vezes que ele teve que vir, já que Longinos não era nada mais, nada menos do que o soldado romano que cravou em Jesus Cristo a lança na cruz. Imagine o que era esse homem acordar do outro lado e pensar assim: eu enfiei uma lança em Jesus Cristo, meu Pai do céu. Como diz o Vaninho, meu Deus, o que eu vou ter que passar agora para poder reverter isso? E aí Dom Pedro II veio e proclama a República. Pessoal, vamos proclamar a República? O imperador fala: vamos. Jesus amado, que a gente é iluminado, sem guerra, sem matança entre nós. Vamos proclamar a República? Vamos. O imperador era o maior republicano. A gente é realmente muito iluminado. E começa a se desenhar, então, aqui no Brasil, o Espiritismo. Começam a desenhar o Brasil aqui um novo caminho. As abnegadas cortes de Ismael trazem as suas inspirações para as grandes cidades do país, do país do Cruzeiro, conseguindo interessar indiretamente grande número de estudiosos. As primeiras experiências espíritas na pátria do Evangelho começaram. No mundo inteiro, na verdade, né? Nos Estados Unidos, na França. Os espíritos, chegou a hora do espiritismo aparecer e dos espíritos chamarem a atenção. De algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. E aí então começa a história do espiritismo no nosso país, que já é a terceira parte, então, para transformar o nosso país na pátria do Evangelho. Aí o Espírito Ramatiz novamente vem nos passar uma informação sobre a nossa formação, sobre o povo brasileiro. O brasileiro é a criatura muito sensível e receptiva à influência dos espíritos desencarnados, pois ingênuo, despreocupado, otimista e resignado, claro, formado, como nós já vimos, né, pelo português, pelo índio, pelo negro. Otimista e resignado, ainda pouco afeito ao rigorismo científico ou digmatismo acadêmico, livrou-se de enredar a sua mente no labirinto das concepções transcendentais que tanto atrofiam a intuição. Quando decide meditar e libertar-se de seus equívocos, é um tipo capaz de lograr avançadas aspirações do espírito, pois entrega-se à prática sincera da caridade e aceita humildemente os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, essa formação que nós tivemos nos tornou resignados, otimistas, e essa ingenuidade faz com que a gente seja sensível e receptível ao mundo espiritual. E é por isso que a gente vai acabar sendo esse país que vai ser o coração do Evangelho, que nós temos essa sensibilidade. Claro que essa sensibilidade vale para os dois lados. E aí que, a despeito de suas crises agudas de caráter social e político e econômico, afinal de contas, como eu disse, é para os dois lados. A gente é sensível aos espíritos bons, como também aos espíritos não tão bons assim. Aos espíritos ainda endurecidos, ainda presos à matéria, a gente recebe de todo lado. E aí nós temos que nos policiar. É orar e vigiar, gente, não tem jeito. A nação brasileira encaminha-se para consolidar um padrão superior em todos os setores das atividades humanas. Mas é orar e vigiar, porque a gente está ouvindo de todo lado. É claro que a gente sabe que o nosso planeta está passando por uma evolução também. E daqui a pouco a gente deixa de ser um mundo
endurecido para ser um mundo de regeneração. Os espíritos endurecidos não estão mais reencarnando aqui. Então essas influências negativas, graças a Deus, vão ser cada vez menores. E a gente vai ter essa oportunidade então de crescimento, de nos aproveitarmos dessa receptividade, dessa sensibilidade. E aí Humberto de Campos encerra a sua obra com uma mensagem a nós brasileiros. Brasileiros, encerrelhemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro do qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora, ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Que assim seja. Obrigado.